Estamos vendo que se não ler a palavra, nós não conseguimos ter fé, porque nós temos alimentado a nossa mente com alguma coisa. Se nós não lemos a palavra, nós alimentamos a nossa mente com outras coisas, coisas mundanas ou demoníacas, ou do próprio ego. E isso não faz a gente ter fé na palavra. E aí quando Deus fala que Ele cura, como nós cantamos agora, que Ele é cura, Ele é vida, Ele é poder, é para nós que temos fé. E se Ele falou, você tem que saber onde Ele falou, o que Ele falou, em que contexto isso é dito. Porque senão você vai usar essa informação para o benefício próprio. E é sempre para a glória dEle. Para saber o que Ele falou, tem que ler. Tem que meditar na palavra, estudar, perguntar, pesquisar, ir atrás. Ele falou que todo aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. E o que bate, a porta se abre. E que todo aquele que ama Ele vai obedecer aos seus mandamentos. Como é que pode amar se não conhece os mandamentos? E como é que pode amar se não conhece totalmente? E como é que pode amar se só conhece, mas não pratica? Tem que obedecer. Ele diz que quem obedece, quem guarda os mandamentos e obedece, o Pai o ama, Ele o ama e Ele se revela para a pessoa. E aí a revelação faz toda a diferença. Nós aprendemos também que nós precisamos pegar a palavra, porque quando nós falamos de qualquer coisa que seja, nossa mente cria aquilo que nós estamos falando ou ouvindo. E quando a palavra de Deus ela é exposta, nós pensamos nela e cria uma imagem perfeita. Tanto que Paulo fala que quando a gente é só ouvinte da palavra e não praticante, acho que foi Pedro, nós somos como um homem que se olha no espelho, vê quem é, mas depois sai da frente do espelho e esquece quem é. É a pessoa que lê a palavra e não pratica. Ele sabe o que é verdade enquanto ele está sendo exposto à palavra, e depois que ele não pratica, ele se afasta da palavra, ele esquece aquilo lá, esquecendo quem ele é, e volta a ser outra pessoa, que ele não foi criado para ser. Por isso que a palavra ela é essencial na nossa vida, e nós temos que ter exposição diária, muito intensa nessa palavra, toda a palavra. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho, entendendo como é que funciona o nosso ser com relação à vida que a palavra quer nos dar. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Um textinho só, um versículo curto. Hoje eu vou usar a NVT, nova versão transformadora, tá? E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler devagar. Que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. O que é santo? Separado. Separado. Se eu deixar esse celular na mão de qualquer criança, até o final do culto ele não vai ser mais útil. Tem que ter controle sobre o celular, por isso eu separo ele para mim. Eu não entrego para a criança brincar. É uma ferramenta útil de trabalho e serviço. Ele é separado, então ele é santo. Ele tem defeitos ainda, ele está meio lerdo, está super cheio de coisa, mas ele é santo. Porque eu separei ele para ser usado por mim, ele é meu. Esse é o sentido de santidade. Vamos ler de novo. Que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Quais são os aspectos? Todos os aspectos. É para você estar separado para Ele em tudo. Vai pensando na sua vida onde não está separado ainda. Separe para Ele. Ele quer que você faça uma oferta de sacrifício vivo. Quando você doa alguma coisa para alguém, você não pede de volta, é uma oferta. Você não tem coragem de pedir de volta, porque você doou, ofertou. Ele fala para a gente oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. Quando você oferta dinheiro para alguém, um pobre na rua, por exemplo, você ofereceu algo morto, mas é para nós oferecermos nossos corpos vivos.
Olha para a sua vida e vê o que é que não está ainda santo, separado, e faça a oferta viva, para que a sua vida agora seja dele. Não é só para você colocar a sua vida na mão dele, é para você deixar ele usar você, deixar ele mudar você, falar agradando ou não, obedecer toda a palavra, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos como irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor. Quando é que Jesus vai voltar? Se for agora, complicou, porque talvez a gente não está tão santo assim, nem irrepreensível como deveríamos. Ainda bem que ele não voltou enquanto eu estou falando. Ufa, dá tempo ainda. Olha, não voltou ainda. Olha, não voltou ainda. Ainda não voltou, Sérgio. Se ele voltar até a gente terminar esse culto, você está santo, e todo o seu espírito, alma e corpo estão mantidos irrepreensíveis. Faz isso agora, porque ele pode voltar antes de eu terminar essa frase. É iminente a volta de Jesus. Pode ser a qualquer momento. Diz que vai voltar como um ladrão, a hora que ninguém esperar. Não deixe para depois. Nós estamos nos dias do fim, mas nós temos que ser mantidos irrepreensíveis. Quem é que mantém a gente irrepreensível? É Deus. Somos nós mesmos. Nós temos que lixar o pecado da nossa vida, arrancar a impureza, desintoxicar de imundo, santificar. Lembrando que a primeira parte da nossa salvação, qual que é? A regeneração, a justificação, quando Ele nos chamou e nos salvou pela obra de Cristo na cruz. Pertence a Ele a salvação, é feito por Ele a salvação e você só aceita. Você se identificou como pecador, pecadora, cansou de ser assim, de ter uma vida medíocre, mesmo falando que é de Deus, que Deus está com você, por causa do seu pecado, que te afasta de Deus. Pecado não que você pratica, mas a motivação interna que faz você querer praticar, a sua essência. Cansou disso? A solução é Jesus, que morreu na cruz para te tirar disso. Você entende isso? Isso é o Evangelho, é uma boa notícia. Deus enviou seu Filho para morrer no seu lugar, para você não precisar morrer, porque você merece. Mas Ele ressuscitou Jesus para que você tenha uma nova vida, e agora a vida de Cristo é dada para todo que crê. Então, se você crê nisso, em Jesus, na sua obra, você tem uma vida nova, uma nova identidade, santo, separado. E aí Ele vem com uma nova ordem: sejam perfeitos. A partir de agora vocês são meus, sejam perfeitos. Como é que nós podemos ser perfeitos? Errando e se arrependendo, para errar menos, cada vez menos, para ser aceito durante a nossa segunda etapa da salvação, que é a santificação. Da salvação até a glorificação, nós temos um processo que está na nossa mão para a gente praticar. Se você não tomar postura, vai ficar o tempo todo medíocre, raso, com a fé racional, sem entrar no coração, sem ter a terra fértil para gerar frutos. Lembra que nós falamos do período crítico da fé, quando você recebe uma palavra, antes de chegar com o milagre ou a resolução dela, precisa de uma cura. Deus fala que Ele cura. Você recebe a palavra com fé? Sim, põe no coração. Muita fé? Sim, enraiza no coração. E fica firme na palavra, porque a cura vai chegar. É promessa. E você não duvida disso, porque enraizou no coração. Se vier o diabo, o mundo, as pessoas, ou se não for rápida a cura, você não desiste de crer, porque está enraizado, até chegar o momento de colher a semente que foi plantada. Nesse período crítico, não duvide. Não duvide. Seja irrepreensível em todos os aspectos de corpo, alma e espírito. O problema é que muitos crentes não pensam assim. Eles dão muito crédito para a influência da carne.
Minha carne é assim, minha carne é fraca. E esquece que o texto também fala que o espírito está pronto. E foca só na carne que é fraca. E a carne é fraca. E se você ficar vivendo em cima da carne fraca, vai ter uma vida fraca. Mas se o espírito está pronto e ele é perfeito, viva em cima disso. Você consegue suprimir a carne fraca, rejeitar os seus convites, acabar com a sua influência. Para entender como é que essa influência funciona, vamos lembrar quem é Deus. Primeiro, é um Deus só em 3 pessoas, certo? Pai, Filho e Espírito. E Ele criou a gente à imagem e semelhança, certo? Em 3 também, corpo, alma e espírito. O Espírito é a fonte de vida. Está lá em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida nas suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Foi o Espírito Santo que entrou? Não, foi o fôlego de vida, o Espírito da vida que entrou, como se fosse um animal. O animal levantou porque Deus deu a vida para eles, nós também porque Ele deu a vida para nós, o sopro, ou o fôlego, ou o Espírito da vida. A alma é a essência do nosso ser, é o que tem aquilo que diferencia um dos outros. Você pode pegar 2 irmãos gêmeos, idênticos, eles são diferentes, por causa da alma. Conteúdo, história, valores, princípios, sentimentos, emoções, conhecimentos, está na alma. É a mente completa, que envolve sentimentos e tudo. E o corpo é o carro, é o veículo. Você pode receber um coração de outra pessoa e você vai continuar vivo. É só o veículo. Mas Deus salva tudo isso? Salva. Corpo, alma e espírito. Mas quem é que manda nisso? É o corpo que manda? É o espírito que manda? Ou é a alma que manda? Quem que toma a decisão? É a alma. É a sua alma que guia a sua vida. Não é o espírito e não é o corpo. Para isso eu fiz alguns slides para a gente entender bem. Põe para mim, por favor. Tem que tirar o Rolirix para funcionar. Aperta F5 daí no PowerPoint. Aqui está o ser humano caído. O círculo vermelho é o mundo que está em trevas. Ali está Deus, que tem o Pai em vermelho, o Filho em verde e o Espírito em branco. O Espírito envolve todo o ser de Deus. É a energia vital, é a pessoa em movimento, é a conexão dos 3 em Deus, tudo ali. Deus é aquilo lá, o amarelão que tem 3 pessoas, o vermelho, o verde e o branco. E o branco ele conecta. O mundo ele é influenciado por Satanás. E o mundo contém tudo que está em cinza: conhecimento, satisfações, conceitos, valores, paixões, prazer, sabedoria, tradições, raciocínios, experiências e mais. E a pessoa está ali no mundo, no meio, é o branco, o ser humano natural criado por Deus. Ele tem o espírito, a alma e o corpo. Repara nos detalhes: o espírito está morto, que é só o fôlego, é o que faz a pessoa ficar respirando, o que faz o coração bater. Está morto, não tem conexão com Deus, está longe de Deus. Esse é o ser humano natural, ele nasce assim. Se ele nasce assim, ele não consegue tirar nada de bom do espírito dele, certo? Porque está morto, ele só está levantando. O problema é aqui embaixo, ó, no corpo. São 5 sentidos. A Bíblia chama essa parte aqui de baixo de carne. Ela está vendo que tem uma conexão aqui no mundo? Porque a gente conecta a nossa vida com o mundo nos 5 sentidos: tato, visão, audição. A gente recebe o mundo todo por aqui, pelo corpo, pela carne. Nós somos influenciados por todo o conteúdo do mundo que é influenciado por Satanás. E além disso, Satanás mesmo
corta caminho e vai direto para influenciar o corpo da gente. Às vezes ele chega até influenciar a alma. Ele põe pensamentos, sentimentos. E essa flechinha preta é o jeito de funcionamento do homem natural, do ser humano. A alma dele que está no comando é influenciada somente pelo corpo ou pela carne. Não tem capacidade nenhuma de resistência. É escravo do que está por fora, porque não tem nada de bom por dentro. Está vazio, está morto. Ele é pecador, nasceu em pecado, é escravo do pecado e vai morrer assim se não tiver algo diferente vindo de Deus. E o coração? Vai no terceiro, por favor. Mais um. Coração, esse. Está lá, ó, vamos entender essa imagem aí, lá em Hebreus 4:12. Vou ler no meio da revista atualizada. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Onde é que está o coração? Separando espírito de alma. Ele está ali, ó, lá no comecinho. Ali é o coração. Está no âmago do nosso ser. Não está só no espírito. Porque diz aqui que a palavra, ela separa até o ponto de dividir um do outro, porque eles estão muito conectados, alma e espírito. Tão conectados que quando a gente morre, os dois saem do corpo. O espírito volta para Deus e a alma vai para o destino eterno. Mas os dois saem do corpo. O espírito de um não crente sai, o fôlego acaba. O espírito de um crente não é mais o fôlego de vida, é outro espírito. Vai no 2, por favor, no anterior. Mesma imagem, mas agora essa pessoa tem um espírito novo, o Espírito Santo. Não é mais o fôlego de vida que habita ali, é o Espírito Santo. Quando a pessoa morre, o Espírito Santo sai do corpo, do mesmo jeito que o fôlego de vida. Só que agora o espírito da pessoa está salvo. Então a primeira coisa que Deus faz é salvar o espírito. E a alma e o corpo mudaram? Não mudaram. Porque quando a gente é salvo, a alma não é transformada na hora. Na salvação, o espírito é transformado na hora. O fôlego de vida ele é complementado, ele é substituído ou mantido lá, mas o espírito vem e habita no seu espírito. Não é só o fôlego agora. Você não tinha o espírito, tinha um vazio no seu ser, no seu espírito. Agora esse vazio é preenchido pelo Espírito de Deus. Então, além do fôlego de vida, você tem o Espírito Santo. Ali você é salvo, está no céu. Se esse corpo for destruído, a sua alma tem um caminho aberto pelo seu espírito até Deus. Mas ela não é transformada quando você é salvo. João 4,17, no finalzinho, ele fala que, segundo ele é, também nós somos neste mundo. O que ele está falando? Corpo, alma e espírito. Segundo ele é, nós somos o espírito. Está falando do espírito. Por isso que a perfeição de Deus é quem é filho. E quem não é filho não pode ser perfeito. Por isso que eu até vi ontem uma postagem de uma página no Face, chama Universalidade da Bíblia. Eu não aguentei e comentei, porque eles estão falando de Bíblia e oferecendo curso de psicanálise não sei do que, para desenvolvimento pessoal. Você pode chegar no seu potencial. O primeiro, que é totalmente azul, tem um potencial humano só. Esse aqui tem o Espírito Santo. O potencial dele é aquele lá, ó. É igual. Só que agora a conexão está feita. Esse aqui não vive mais no mundo, vive lá.
está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele não consegue ser aperfeiçoado, na verdade ele não quer ser aperfeiçoado, essa parte azul aqui dele, ele quer sair dela. Seu corpo é falho, ele quer largar esse corpo. Sua alma é contaminada e é influenciada, e ele quer largar essa influência. Por isso que agora tem uma flechinha do amarelo para o azul, porque tem uma briga acontecendo, que a Bíblia fala em Romanos. Tem a influência do corpo, que tem os 5 sentidos aqui, recebendo as influências do mundo, de Satanás, mas também tem a influência do Espírito Santo, porque a palavra, nós vimos, é aquela que está ali no meio, entre a alma e o Espírito. Ela quer entrar ali no meio a ponto de dividir, tão profundo que ela entra. Mas a alma não é salva, por isso que ela tem que ser influenciada, porque da salvação até a glorificação, nesse processo de santificação, é a alma e o corpo que vai ser tratado, influenciado. Você tem que entender isso. Olha o que fala Tiago 1,19. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada onde? No coração. É para largar o que está aqui embaixo e ouvir a palavra que vem de cima, implantada lá no coração. Pois ela tem poder para salvá-los. Opa, mas minha alma já não foi salva então? Não. Meu espírito foi? Foi. O que ele está falando aqui? Pois a palavra tem poder para salvá-los. A alma e o corpo. E aqui ele dá a solução no 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. É a influência. Se eu falar e você falar legal, mas não pôr em prática, não fez influência. Receberam a graça em vão. Estou jogando pérolas aos porcos. Tem que pôr em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Podem pensar que receberam e vivem, e estão se enganando. E o corpo? 2 Coríntios 5, do 1 a 7. Como é que Deus trabalha para salvar o corpo? Percebemos que a salvação do Espírito é instantânea. Percebemos que a salvação da alma é mediante a influência do Espírito. E o corpo? 2 Coríntios 5. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, o corpo glorificado eterno, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos, não significa que a gente quer morrer. A gente está aqui, a gente quer viver. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. A gente torce, ora, Maranata, vem Senhor Jesus, que eu cansei desse corpo, eu quero o corpo novo, que vai ser engolido pela vida. Deus nos preparou isso, e como garantia nos deu o Espírito. É a garantia, é o selo. Você está selado. Pessoa que tem o Espírito é de Deus, o maligno não o toca. Deus separou ele. Na hora da volta de Jesus, ele vai ser um dos que vão ser elevados aos céus para encontrar com o seu Senhor. Só esse que tem esse Espírito. Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor.
Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé. E vai ter um corpo eterno. Você tem fé nisso? Mas é só na glória? Será que é só na glória? 1 Coríntios 15, 53 fala que o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal, igual ao corpo de Jesus. Sério? Como assim? Nosso corpo vai ser igual ao corpo de Jesus? Vai. Olha o que está em Romanos 6, 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Você se igualou a Jesus na cruz? Morreu? Mortificou o ego? Toda a vaidade e arrogância? Você rejeita o que entra por baixo, levando isso tudo para a cruz? Sua alma, quando ela é influenciada pelo corpo, você vai correndo para a cruz de novo? Você se faz igual a Jesus? Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. É muita viagem, é um perigo, é um auto-engano, uma auto-ilusão. Você achar que não vive crucificado, mas vai ter um corpo ressurreto igual de Jesus. É ilusão, é mentira. Só quem tem a cruz na vida vai ter a glória eterna. Só esses. E olha 1 João 3,2. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. É promessa. Se você não tem esses textos enraizados em você, no seu coração fértil, você não vai crucificar, porque não tem esperança. Por que eu vou sofrer tanto nessa vida? Porque não sabe para onde vai, o que vai ser. Mas se você olha para lá e vê você glorificado igual a Jesus, com um corpo semelhante ao dele, você encara a cruz. Como é que Jesus disse que era o corpo dele? Lucas 24, 38, vamos dar uma olhadinha em algumas características. Lucas 24, 38 fala: por que estão perturbados? Foi depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam como não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Isso aqui dá umas dicas bem legais. Jesus tinha carne e osso, ele se deixou tocar. Ele falou para Tomé: põe a mão aqui, veja, sinta. Jesus tem carne e osso, só que ele não falou que ele tem sangue. Por quê? Porque o sangue foi derramado. O corpo ressurreto não precisa de sangue. Por quê? Porque o sangue representa a vida. E no céu, quem que é a nossa vida? Deus, a glória de Deus. Então, no lugar de sangue, o que Jesus tinha correndo dentro dele? A glória de Deus. Quando você tiver um corpo novo, você vai ter carne e sangue, carne e ossos, mas não vai ter sangue. Vai ter a glória de Deus em você, num corpo indestrutível. Mas ele se parecia com o quê? João 20:13 fala que depois que ele ressuscitou e a mulher apareceu lá no túmulo, diz: os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Espera aí. Ela conhecia Jesus, andava com ele. Ele tinha sido ressuscitado, estava em carne e ossos, perto dela, perto do túmulo,
ela estava chorando, conversou com o anjo, e quando se virou para ir embora, viu Jesus e não reconheceu ele. Por quê? Porque ele não estava brilhante, não tinha asas, não estava voando. Era ele normal, um corpo de uma pessoa comum. Os dois do caminho de Emaús que encontraram o Senhor e ele andou com eles, lembra? Depois comeu com eles. Olha o que diz em Lucas 24:35. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido só quando ele partiu o pão. Era uma pessoa normal, igual a gente, comum, com um corpo glorificado. Só que ele diz em João 20:19 que ao entardecer aquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Pum! Tudo trancado, com medo dos líderes judeus, e Jesus apareceu no meio deles. E em Lucas 24:31 diz que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Do nada aparece e desaparece. Mas dá para ser tocado igual a gente e tem a aparência de uma pessoa comum. Você vai ter esse corpo. Agora, pensa comigo. Como é que você visualiza o céu? Vou abrir a mente de vocês agora. A cidade celestial vai ter 22.500 quilômetros. Daqui para Curitiba tem 400 quilômetros. Jerusalém vai ter 22.500 quilômetros de largura e de comprimento. Você acha que vai ter carro, avião? Não vai precisar. Porque a gente vai aparecer e desaparecer. Igual Jesus, porque diz a Bíblia que o nosso corpo é igual dele. Uma hora ele está conversando com os discípulos em Emaús, outra hora ele está aparecendo para os outros dentro do quarto. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Você quer essa vida? Acabar com a viagem, com o ônibus, com o Uber, ter que pôr gasolina? No céu não tem mais tempo e espaço. Tem eternidade. Não vai precisar de tempo para ir de um lugar no outro. Não precisa andar no espaço. E tem mais ainda. Apocalipse 22:4 diz que eles verão o seu rosto e o seu nome estará escrito na testa de cada um. Olha lá onde é que está o nome. Põe lá no slide, por favor. O amarelinho ali, ó, tá com o nome escrito lá no amarelinho. Só que não vai ser no espírito, vai ser aqui embaixo, na testa. Você vai estar totalmente santo, totalmente amarelinho e com o nome dele na sua testa. Com a nova natureza, você é capacitado, passa para o último, por favor, a cortar essa influência de Satanás e a reduzir a influência do vermelho sobre os seus sentidos aqui embaixo. Tem só um pouquinho de influência. Você não precisa mais dar atenção às coisas do diabo e do mundo. Não precisa. Essa influência que sobe, diminui. E você recebe muita influência de cima. Imagina um prisioneiro de guerra e vai se colocando no lugar dele. Que ele foi escravo lá, prisioneiro por 5 anos. E a sua cela tinha um nome: Desejos Malignos da Carne. E ele não conseguia sair disso. Ficava lá naquela cela 5 anos, prisioneiro. De repente veio o seu rei, invadiu, venceu o inimigo e abriu a cela do prisioneiro. Ele foi influenciado pelo de baixo 5 anos. Aí veio o seu rei
acabou com a influência e abriu a cela e falou lá de cima: pode sair. Quem que manda na parada? A alma. A alma está no comando. Você acha que Deus está no comando? Mentira. Deus está no controle. Mentira. É a palavra de Deus que está no controle. E ela é dada para você. Está lá em Gênesis. Comandem, dominem, multipliquem. Aí a gente fica aqui: meu Deus é bom, Ele vai me abençoar na hora que Ele quiser. Tudo é no tempo de Deus. Aí não chega, não chega, não chega, não chega. Aí chegou Jesus e falou: o reino de Deus é tomado à força. A gente não tem força, a gente é fraco, porque fica esperando de Deus. Oh, meu Pai, o Senhor não vai me dar o que eu preciso. O Senhor está no controle. Eu confio no Senhor, no seu tempo. O Senhor sabe qual que é melhor, o que é bom para mim. Que mediocridade, limite humano, cabeça de Satanás. A palavra tem poder, o Espírito tem a graça para fazer a palavra de poder gerar fruto na matéria, nas histórias, nos corpos, nas almas, na criação, para fazer a ovelhinha sair, para curar o cachorro, para curar o enfermo. E a gente não lembra que a alma é que comanda. Semana passada a gente viu que a Bíblia fala: seja-te feito conforme creres. Onde é que a gente crê? É no coração. Onde é que está o coração? Conectado entre a alma e o Espírito. É ali que está o comando. Seja-te feito conforme essa região decidir. Sabe o que o prisioneiro faz? E hoje os crentes estão fazendo? Não quero sair não. Não quero sair dessa prisão, eu gosto. Deixa eu preso aqui. Minha sala dos desejos malignos da carne é tão gostosa. Pô, está cuspindo no que Deus está dando. Está pisando em Jesus, cravando Ele na cruz de novo. Diz que para esses não existe mais sacrifício pelo pecado. Já foi vencida a guerra. Você quer mais o quê? Que Jesus desce de novo para te libertar? Ou você vai assumir a postura de um liberto? Tchum! Entrou no coração agora. Nós somos chamados para sermos livres. Olha, conhecimento vos libertará e serão verdadeiramente livres, porque a verdade te liberta. Aí parou aquele negócio de meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. Agora você sabe. Enraiza. Tua alma que vai decidir. Você é um com Deus. Um com Deus. Olha lá João 17, 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Ali, ó, um no outro. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Lê o capítulo inteiro depois que ele aprofunda essa ideia. E ele diz que nem ele podia fazer as coisas por ele mesmo. João 14, 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai. As palavras que eu digo são do alto, não minhas. Você vive nas suas palavras e do mundo, ou de Satanás, ou na palavra que vem do alto, que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Opa, aí sim, o Espírito de Deus habita em você, realiza as suas obras no corpo por meio do seu intermédio. A sua influência desce a ponto de fazer você brilhar.
Porque é para você ser submisso ao seu Pai que está nos céus e deixar Ele viver em você. E aí ele ensinou na oração do Pai Nosso que estás nos céus. Espera aí, mas o Pai está no céu? Então Ele não está em nós. Ele está em nós pelo Espírito, certo? Quem é o Pai de Jesus então? Se Ele falou, Pai Nosso que estás nos céus, Ele está falando do Pai? Se Ele diz que Ele e o Pai são um, não é, o Pai está no céu, Ele está na terra, não dá para Ele e o Pai ser um. E Ele falou que o Pai faz as suas obras por meu intermédio. Que Pai é esse? Que está lá no céu? Não. Mateus 1:20. Quem que é o Pai de Jesus? Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Quem que é o Pai de Jesus? Espírito Santo. Quando ele fala, meu Pai e eu somos um, está falando do Espírito Santo, que é o Pai dele. Você quer ter intimidade com o seu Pai? É o Espírito Santo. Conversa com o seu Pai. O Espírito Santo. Não é o Pai dos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, mas você está longe. O meu Pai está perto. É o mesmo, entende? Mas são três. Relaciona com a pessoa certa. Abre a sua mente para isso agora e aproxima e gera intimidade com o seu Pai, o Espírito Santo. Porque daqui para frente muda tudo. Olha lá em Romanos 8:1. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Pois em Cristo Jesus, a lei que vem de cima do Espírito, amarelinho, que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei que vem de cima, liberta, põe no outro anterior, outro, ali, a lei do amarelinho de Deus, do Espírito que dá vida, liberta da lei do pecado e da morte que vem de baixo. Liberta, abre a porta para sair e não entrar mais, você está livre. Para deixar isso bem claro, tem uma ilustração bem legal, bem rápida. Por que o avião voa? Se existe a lei da gravidade, e eu me impressiono toda vez, porque o avião pesa muito mais do que eu e eu não voo, mas o bicho voa. Por que o avião voa? Porque eu tenho um cara chamado Daniel Bernoulli, que descobriu uma lei em 1700, que chama Lei da Sustentação. Essa lei da sustentação, ela contrapõe, elimina, liberta o ser ou o objeto da lei da gravidade. Se a lei da gravidade puxa para baixo, a lei da sustentação acaba com essa lei e permite que o ser levante voo. A lei da sustentação é a lei do espírito de vida. A lei da gravidade é a lei do pecado e da morte, que quer te puxar para baixo. Nós vimos que nós temos que voar alto como as águias, entrando no avião da graça, na lei da sustentação, na lei do Espírito que dá vida. Como é que você faz isso? Pela palavra. Você é livre da lei da gravidade e do pecado para poder ficar no avião da graça o tempo todo e não pecar mais. Acaba os enlaces das trevas na sua vida. Fica voando. Mas você tem a opção de desligar o motor. Você para de ler, ou para de crer, ou para de obedecer.
A lei da gravidade está ali ainda. Desliga o avião do motor para ver. A lei da sustentação acabou com a influência da lei da gravidade. Mas a lei da gravidade está tentando influenciar. E a palavra de Deus diz que a carne milita. É ativo o processo. É intencional. É ofensivo. É guerreador. Militante. Ela milita. Ela não sabe fazer outra coisa a não ser tentar fazer você ir para baixo o tempo todo. É a função dela. Deus sabe disso e deixou você assim com essa lei. Mas Ele te deu a lei da vida, do Espírito, para você ser liberto dessa lei, que ainda está ali, te cutucando. Deixa aquela flecha preta descendo gigante e deixa essa flecha preta que sobe menor possível. Em Romanos 8:5, aqueles que são dominados pela lei, pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, espera aí, onde está a mente mesmo, a nossa imagem ali? Na alma. É a alma que comanda. Vou ler de novo essa parte. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. É por isso que a igreja vive igualzinho o mundo. Porque eles são influenciados de baixo para cima. E a sua alma obedece. Todo esse contexto aqui humano, mundano, e o diabo manda nessa vida. Porque a pessoa não sabe que o que tem o comando é a sua alma. E ela está em conexão íntima, sendo afetada ou podendo ser pela palavra que entra no coração, conectado com o Espírito Santo. A pessoa ignora isso, não lê a palavra com esse olhar, e daí acha que é só um texto, uma promessa futura para a glória, e não é, é para hoje, ó, a influência aqui, no céu não vai ter esse mundo, não vai ter esse cara aqui, não tem mais, acabou, não precisa disso no céu, a palavra é para a gente hoje na terra, para você ser liberto hoje na terra. Ele fala para crentes, e não para santos salvos. Como é que nós vencemos o impulso da carne? Muito bem, Romanos 8:10. Uma vez que Cristo habita em vocês, amarelinho, habita pelo Espírito Santo. Embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. O corpo morra por causa do pecado. Espera aí, mas Deus não salva o corpo? Como é que o Espírito... Ah, sim, o Espírito dá vida. Ele dá a vida. Porque vocês foram declarados justos. E ele confirma isso no 11. Se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês... O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Tipo, vou falar essa frase, tá? Percebe como é o sentido de Presta atenção. Óbvio. Se o Espírito
do Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, então o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará vida ao seu corpo mortal se o Espírito dele habita em você. Você crê que habita em você? Então ele vai dar vida ao seu corpo mortal. Que vida? Vida de Cristo no corpo dele. É por isso que a gente participa da ceia. Você come pela fé Cristo, para o corpo dele tomar conta do teu e transformar o seu no dele. Nós estamos fazendo ensaios, lembra? Todo o Antigo Testamento era um ensaio, tanto para a vinda de Cristo como para o céu, tanto para a igreja, para a nossa vida de hoje. O sacrifício lá foi um ensaio para o sacrifício de Jesus. Os batentes, o sangue nos batentes da porta, do cordeiro que morreu, era um ensaio para a gente pôr o sangue de Cristo pela fé nas nossas vidas. Tudo era um ensaio. Hoje a gente pratica coisas que apontam para o céu. Desde o Antigo Testamento eram ensaios, e algumas continuam sendo ensaios para quando a gente chegar lá e fazer na prática. O nosso corpo, ele está recebendo o corpo de Cristo como um ensaio. Não vai ser pleno, mas é. A gente viu cura essa semana, né, Beth? Acontece, acredita nisso. Deus cura. E Ele quer que a sua alma que comande isso. Pergunta quando chegou a cura da Beth. Depois que a alma dela entendeu a palavra, o evangelho, se prostrou, a vida encheu a vida dela. É isso, simples. Aí o povo fica lá no raso da fé, vivendo na esperança humana. Entra na fé que enraiza, que cria imagens. Porque o Espírito não muda só o seu espírito. Ele transforma a sua alma e dá vida ao seu corpo mortal, para você ser igual a Jesus aqui nessa vida. E aí o pecado perde a sua atração. Você para de gostar de pecar. Em Romanos 8,14 ele vai mais fundo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai. Para você ter uma vida livre. A vida de Gálatas 5:1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. E no versículo 13, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. É como um ladrão compulsivo, viciado em roubo, que não consegue parar de roubar, é preso 5 vezes, e na 5ª vez, um médico, um cientista cabeçudo, vai lá e descobre a cura para o vício do roubo. Aí ele vai no juiz e fala: eu tenho a cura para o vício do roubo. Quem que tem esse problema? Fala: aquele ladrão tem esse problema. Se ele tomar um remédio, você liberta ele? Liberto, porque aí o vício dele vai acabar e ele não vai roubar mais. Tá bom, vou lá falar com ele, ver se ele quer. Você quer o remédio da cura do vício? Quero. Você vai tomar? Vou. Você vai estar livre do vício para sempre. Isso mesmo. Aí você vai poder sair da cadeia. Você aceita? Aceito. Aí ele sai, curado. Tomou o remédio. O juiz deu perdão. Aí ele vai para outro país. Não quero mais essa vida aqui, vou para outro país. Seus amigos ladrões descobrem onde ele estava e vai atrás dele. Chega lá falando: é o seguinte, daqui uma semana a gente vai fazer um roubo que vai ser o último da nossa vida e o maior, para a gente ficar sem trabalhar o resto da vida, vivendo no luxo. Nós precisamos de você. Você está lá na sua vidinha, lá o ladrãozinho, trabalhando para ganhar o salarinho, vivendo mês a mês, comprando as coisinhas devagar, e recebe um convite desse, da carne militante. Aí ele cai. O que acontece com a liberdade dele? Acaba. Ele aceita o convite, 7 dias depois ele faz o crime, no 8º dia ele vai preso. Vai sair da cadeia? Não vai sair mais.
apostatou. Como é que nós praticamos isso? Gálatas 5,14 aí no versículo da frente. Toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. E no 16: por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Está ali na nossa figurinha as duas flechinhas ali, ó. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. E o crente dá mais crédito ao domínio da carne do que à influência do Espírito, porque ele não pesquisa as Escrituras para saber com atenção e entender o que ele tem implantado na sua vida espiritual, da alma e do corpo. Ignora. E tudo vai ser feito conforme a sua fé. Uma fé correta tem uma vida correta. Uma fé incorreta tem uma vida incorreta. Em Gálatas 5,25 diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. E aí você vai crucificar os apetites malignos. E no versículo 24 anterior ele diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Crucificaram. É só por fé na palavra. Enraizar suas imagens ofensivamente, porque a carne ela é ofensiva, o diabo e o mundo também. Romanos 8,13 diz que se viverem de acordo com as exigências da natureza humana ou da lei do pecado, morrerão. Mas se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Para terminar, imagina um homem casado e ele desenvolveu a sua raiz no casamento pensando que a sua esposa é a mais bonita, mais inteligente, mais sábia, mais capacitada por Deus, mais ungida do mundo. Enraizado mesmo nele. O que acontece quando alguém tentar ele? Ele dá risada. Porque ele sabe a verdade. Ele é dela e ela é dele. E não tem interesse em outro. E nunca vai ter. Porque isso está enraizado nele. Existe tentação para essa pessoa? Não. A palavra de Deus quer trazer essa imagem para nós de todas as coisas da nossa vida. Para nenhuma tentação conseguir influenciar a nossa vida. Só que a gente tem que ter proatividade nessa busca. O dia que a gente aprender de verdade o benefício da palavra, o dia que a gente aprender o benefício da oração, você não vai querer fazer outra coisa. Sua vida vai ser de verdade colocada no avião da graça. Dia após dia para voar cada vez mais alto. Tudo resolve. Porque a sua alma entra no comando, debaixo da soberania de Deus. É isso que Ele quer. Ele deu o cajado para a gente reinar, lembra? Ele está esperando a gente reinar, é a nossa alma que vai reinar, a alma influenciada pelo Espírito, que traz a palavra para você enraizar no coração, e Ele quer entrar tão fundo a ponto de dividir você,
Tem que deixar entrar. Essa mensagem é complemento das duas últimas. Se você enraizou que o seu coração não é nem pedregoso, nem cheio de espinhos, e o diabo não roubou a palavra do seu coração, se o seu coração é fértil, a palavra entrou. Mas se você não enraizou, você pode usufruir por um voo raso, igual Pedro fez quando ele andou sobre as águas. Não vai resolver. Então você precisa do projeto para enraizar a imagem correta. E quem dá o projeto é a palavra. Projete na sua mente o que a palavra te deu sobre cada área, cada aspecto da sua vida. Projete. E aí nesse projeto, enraizado na palavra profunda, nenhuma tentação te alcança mais e a sua alma entra no comando. Essa fé cria. Essa é a fé de Deus. Você pode ter a fé nele e a fé dele. Escolhe.